Ela sorriu para você, foi educada, respondeu suas mensagens, conversou bastante, talvez até tenha feito algumas brincadeiras. Então você pensou, ela está interessada em mim. Calma. Um dos maiores erros que um homem pode cometer é transformar qualquer demonstração de simpatia em sinal de atração. E isso pode colocar você em situações constrangedoras, porque ser gentil, conversar e demonstrar educação não significa necessariamente estar paquerando. Neste vídeo, vamos falar sobre uma diferença que pode parecer pequena, mas muda completamente a interpretação de uma interação. Simpatia não é a mesma coisa que interesse romântico. Uma mulher pode gostar da sua companhia e ainda assim enxergar você apenas como amigo. Pode responder com carinho porque esse é simplesmente o jeito dela de tratar as pessoas. Pode sorrir porque achou sua piada engraçada, sem que exista qualquer intenção romântica por trás. E existe um detalhe que muitos homens ignoram. Um sinal isolado quase nunca conta a história inteira. O que realmente merece atenção é o conjunto de comportamentos, principalmente quando existe reciprocidade, iniciativa e vontade de continuar a aproximação. Você também precisa parar de procurar confirmação para aquilo que já decidiu acreditar. Se você está interessado nela, é muito fácil interpretar qualquer pequeno gesto como uma prova de que ela sente o mesmo. Por isso, neste vídeo, vamos separar simpatia de possíveis sinais de paquera de uma maneira simples e realista, sem criar regras mágicas, sem ensinar você a interpretar cada olhar como uma declaração de amor. Porque entender interesse não significa aprender a adivinhar pensamentos. Significa observar melhor, respeitar os limites e perceber quando existe esforço dos dois lados. Primeiro, ela é simpática com você ou procura você. Existe uma diferença enorme entre uma mulher responder bem quando você fala com ela e ela realmente criar oportunidades para conversar com você. Se você sempre manda a primeira mensagem, sempre inicia a conversa e sempre sugere algum encontro, talvez você esteja interpretando a receptividade dela como interesse. Ela pode responder rapidamente, rir das suas piadas e manter uma conversa agradável simplesmente porque gosta de conversar com você. Isso não significa automaticamente paquera. Agora, imagine outra situação. Você passa alguns dias sem mandar mensagem e ela aparece perguntando como você está. Ela lembra de algo que você contou anteriormente e pergunta como terminou. Ela inicia uma conversa sem precisar de um motivo específico. Quando vocês estão juntos, ela também procura manter a interação acontecendo. Isso pode indicar um nível maior de interesse. Perceba a diferença. Não é apenas a forma como ela reage quando você se aproxima, é também se ela se aproxima de você. E aqui está um erro que alguns homens precisam abandonar. Ficar contando quantos segundos ela demora para responder ou analisando cada emoji. Isso não vai revelar o que ela sente. Olhe para o padrão. Existe reciprocidade? Ela demonstra vontade de continuar falando? Também toma alguma iniciativa? Quando você sugere um encontro, ela demonstra interesse em realmente participar? Essas coisas dizem muito mais do que um sorriso isolado. E lembre-se, mesmo quando vários sinais parecem positivos, isso ainda não é uma garantia. A maneira mais madura de descobrir é continuar a aproximação com respeito e perceber se ela corresponde. Porque interesse não precisa ser arrancado de alguém. Quando existe vontade dos dois lados, a aproximação tende a acontecer naturalmente. Segundo, ela mantém a conversa ou apenas responde. Uma mulher responder suas mensagens não significa necessariamente que está interessada romanticamente. Existe uma diferença entre asterisco participar de uma conversa e simplesmente asterisco ser educada enquanto responde. Observe o equilíbrio. Se você pergunta, como foi seu dia? Ela responde, foi tranquilo. Você pergunta outra coisa, ela responde novamente, mas nunca demonstra curiosidade sobre você. Talvez esteja apenas mantendo a educação. Agora imagine que ela responde e acrescenta alguma coisa. Foi tranquilo, mas aconteceu uma coisa engraçada no trabalho. E o seu dia?
A dinâmica já é diferente. Ela não apenas respondeu, ela abriu espaço para você continuar e também demonstrou interesse em saber algo sobre você. Outro detalhe importante é a continuidade. Se ela costuma encerrar rapidamente todas as conversas, raramente desenvolve os assuntos e nunca cria novos temas, talvez você esteja sustentando a interação sozinho. E alguns homens precisam aceitar uma coisa desconfortável. Não é porque uma mulher não rejeitou você que ela necessariamente está interessada. Às vezes, ela simplesmente não quer ser grosseira. Por isso, pare de analisar apenas as respostas positivas. Preste atenção também na energia que existe por trás delas. Ela demonstra curiosidade? Faz perguntas? Compartilha coisas espontaneamente? Tenta prolongar a conversa quando poderia simplesmente encerrá-la? Nenhum desses comportamentos é uma prova definitiva de atração. Pessoas têm personalidades diferentes e algumas são naturalmente mais comunicativas. Mas quando existe reciprocidade constante, fica mais razoável considerar que há algum nível de interesse em manter aquela conexão. E, se você perceber que está fazendo todo o esforço sozinho, não precisa insistir até conseguir uma resposta diferente. Às vezes, a falta de iniciativa também é uma resposta. Terceiro, ela cria proximidade ou apenas é agradável. Ser agradável pode significar apenas que ela se sente confortável conversando com você. Proximidade, por outro lado, envolve uma participação mais ativa na interação. Isso pode aparecer de várias maneiras. Ela pode escolher ficar perto de você quando existe oportunidade, pode procurar conversar pessoalmente, pode lembrar de detalhes que você contou e trazer esses assuntos novamente. Pode criar motivos para continuar a interação. Mas cuidado! Nenhum desses sinais, isoladamente, confirma interesse romântico. Uma pessoa naturalmente comunicativa pode fazer tudo isso com amigos, colegas e conhecidos. O que importa é observar o asterisco padrão e o contexto asterisco. Imagine que vocês estão em um grupo de amigos. Ela conversa com todo mundo, brinca com todo mundo e mantém contato visual com várias pessoas. Não seria razoável concluir que ela está paquerando você apenas porque fez isso com você também? Agora imagine que, mesmo em um grupo, ela frequentemente procura conversar diretamente com você. Lembra de coisas específicas que você contou e demonstra interesse em continuar aquela aproximação fora daquele ambiente. A interpretação começa a mudar. E aqui entra uma crítica necessária. Alguns homens enxergam interesse onde existe apenas educação porque estão procurando confirmação. Se você já decidiu que ela gosta de você, qualquer sorriso pode parecer uma prova. Não faça isso. Observe com calma. Existe diferença entre asterisco ela ser receptiva quando você se aproxima e asterisco ela também procurar criar momentos de aproximação. E, se você quiser descobrir de maneira mais clara, faça um convite simples. Gostei de conversar com você. Quer tomar um café qualquer dia? A resposta, e principalmente a disposição dela para combinar algo concreto, podem esclarecer muito mais do que horas tentando decifrar pequenos gestos. Porque, no final, interesse saudável não precisa ser uma charada impossível de resolver. Quarto, ela aceita qualquer convite ou demonstra vontade de estar com você? Aqui, muitos homens se confundem. Você chama para sair. Ela responde: pode ser. Você imediatamente pensa, ela está interessada. Mas calma, aceitar um convite não significa necessariamente que exista interesse romântico. Ela pode simplesmente estar disponível, ser sociável ou gostar da sua companhia. Por isso, observe o que acontece depois. Quando você sugere um dia, ela tenta encontrar um horário que funcione? Se não puder, oferece outra possibilidade? Demonstra entusiasmo quando vocês combinam alguma coisa? Existe uma diferença entre asterisco aceitar por educação e asterisco participar ativamente da construção do encontro. Imagine que você pergunta: quer tomar um café comigo sábado? Ela responde: sábado não consigo, mas domingo à tarde estou livre. Pode ser? Isso demonstra iniciativa. Agora imagine que ela responde: não sei. Qualquer dia a gente vê.
Você pergunta novamente depois de alguns dias e recebe exatamente o mesmo tipo de resposta. Nesse caso, talvez seja melhor parar de tentar interpretar cada detalhe e simplesmente aceitar que ela pode não estar interessada o suficiente. E homens, prestem atenção. Asterisco, não transforme falta de reciprocidade em um desafio. Você não precisa insistir até conseguir uma resposta positiva. Interesse não deveria depender de perseguição constante. Também não significa que uma mulher precisa aceitar todo convite para provar que gosta de você. Ela pode estar ocupada, cansada ou simplesmente ter outros compromissos. O que importa é o padrão. Quando existe interesse, normalmente existe alguma disposição para encontrar uma oportunidade. E quando você percebe que está carregando toda a aproximação sozinho, talvez seja a hora de dar espaço e observar se ela também escolhe se aproximar. Às vezes, afastar um pouco a iniciativa não é um jogo. É simplesmente uma maneira de descobrir se existe reciprocidade. Quinto, o jeito dela muda quando está com você? Esse é um detalhe interessante, mas também exige cuidado. Algumas pessoas são naturalmente brincalhonas, carinhosas e comunicativas. Então, se ela age dessa maneira com todo mundo, não faz sentido interpretar esse comportamento como uma prova de paquera. A questão é perceber se existe alguma diferença específica na maneira como ela interage com você. Talvez ela fique mais brincalhona quando vocês conversam. Talvez procure sua atenção em determinados momentos. Talvez demonstre uma curiosidade maior sobre sua vida ou encontre maneiras de continuar perto de você. Mas não transforme isso em uma investigação. Você não precisa analisar cada olhar, cada sorriso ou cada movimento corporal. Observe o conjunto. Por exemplo, se ela é reservada com quase todo mundo, mas com você conversa bastante, faz perguntas, compartilha coisas pessoais e demonstra vontade de passar mais tempo junto, isso pode indicar que existe uma conexão diferente. Por outro lado, se ela trata todos os homens exatamente da mesma maneira, talvez aquele comportamento seja simplesmente parte da personalidade dela. E existe outro ponto importante. Não confunda nervosismo com atração automaticamente. Ela pode estar tímida porque não conhece você direito. Pode estar cansada. Pode simplesmente ser uma pessoa mais reservada. Contexto importa. Por isso, em vez de pensar, ela fez isso, então definitivamente gosta de mim, pense. Existe um padrão de comportamento que sugere que ela está especialmente interessada em se aproximar de mim? Essa mudança de pensamento evita muita interpretação equivocada. E se você realmente quiser descobrir, não fique eternamente observando de longe. Converse. Faça uma aproximação respeitosa. Convide para algo simples. Dê espaço para que ela demonstre interesse ou deixe claro que prefere manter a relação como está. Porque entender sinais é útil. Mas comunicação continua sendo muito mais confiável do que tentar adivinhar sentimentos através de pequenos gestos. 6. Ela demonstra interesse em você ou apenas responde ao seu interesse? Essa talvez seja uma das diferenças mais importantes para entender. Quando você demonstra interesse, ela corresponde de alguma maneira? Ou toda a aproximação depende exclusivamente de você? Imagine que você manda uma mensagem, inicia a conversa, faz perguntas, sugere o encontro e mantém o assunto funcionando. Ela responde educadamente, mas nunca inicia nada. Nesse caso, você precisa considerar a possibilidade de que ela simplesmente esteja sendo receptiva. Agora, imagine outra dinâmica. Você demonstra interesse e ela também procura você. Ela inicia conversas algumas vezes, pergunta sobre sua vida, lembra de coisas que você contou e demonstra disposição para encontrar você. Isso não garante que exista atração romântica, mas mostra uma reciprocidade que merece ser observada. E aqui está uma verdade que pode incomodar alguns homens. Não transforme esforço unilateral em prova de amor. Se você precisa fazer absolutamente tudo acontecer, talvez não exista o interesse que você gostaria que existisse. Isso não significa que ela tenha algum problema. Ela simplesmente pode não sentir o mesmo.
E tudo bem, você também não precisa desaparecer de propósito para testar se ela vai correr atrás. Isso transforma uma interação simples em um jogo desnecessário. Continue vivendo sua vida normalmente. Demonstre interesse quando realmente quiser. Faça um convite quando fizer sentido. Depois, permita que ela também escolha participar. Se ela aceitar e colaborar para que a aproximação aconteça, existe reciprocidade. Se ela constantemente evita, adia, responde sem iniciativa ou mantém tudo superficial, aceite essa possibilidade sem tentar encontrar uma explicação escondida para cada comportamento. Você não precisa convencer alguém a gostar de você. O objetivo não é descobrir como fazer uma mulher demonstrar interesse. É descobrir se, asterisco, o interesse já existe, dos dois lados asterisco. Sétimo, ela flerta com você ou apenas trata você bem? Chegamos a uma diferença que costuma confundir muitos homens. Asterisco gentileza pode parecer flerte quando você já está interessado. Ela pode sorrir bastante, brincar com você, elogiar sua roupa ou até fazer uma provocação divertida. Tudo isso pode ser paquera, mas também pode ser simplesmente o jeito natural dela de conversar. Por isso, não escolha um único gesto e transforme aquilo em uma certeza. Observe o contexto. Se ela elogia várias pessoas da mesma maneira, aquele elogio provavelmente não significa muita coisa. Se ela é naturalmente brincalhona com todo mundo, uma brincadeira direcionada a você também precisa ser interpretada com cautela. Agora, quando existe uma combinação de comportamentos, ela procura sua companhia, inicia conversas, mantém contato, demonstra curiosidade sobre você e também cria momentos de flerte, fica mais razoável considerar que existe algum interesse. Mas ainda existe uma regra importante. Sinal não é consentimento. Mesmo que você perceba flerte, qualquer aproximação física precisa respeitar a vontade e o conforto dos dois. Não use frases como "ela estava dando sinais" para justificar ultrapassar um limite. Se você quiser beijá-la, por exemplo, pode simplesmente perceber o momento e perguntar. Isso não destrói a atração. Pelo contrário, mostra segurança suficiente para respeitar a outra pessoa. E homens, parem de acreditar que precisam decifrar absolutamente tudo antes de agir. Você não precisa virar especialista em linguagem corporal. Converse, flerte de maneira leve, faça um convite, observe a resposta. Se ela corresponde, vocês continuam. Se ela não corresponde, você respeita. No final, a diferença entre simpatia e paquera não está em um sorriso, uma mensagem ou um elogio isolado. Está no conjunto da interação e, principalmente, na reciprocidade. 8. Ela deixa espaço para você se aproximar? Interesse não aparece apenas naquilo que uma pessoa faz. Às vezes, ele também aparece na disposição que ela demonstra quando você toma uma iniciativa. Você faz uma pergunta mais pessoal e ela responde de maneira aberta? Você faz uma brincadeira e ela entra no clima? Você sugere conversar em outro momento e ela demonstra vontade? Essas pequenas respostas podem mostrar que ela está confortável com a aproximação. Mas existe uma diferença importante entre asterisco dar espaço asterisco e simplesmente não rejeitar. Se você manda uma mensagem e ela responde, isso é receptividade. Se ela também acrescenta assuntos, faz perguntas e mantém a conversa funcionando, existe mais participação. O mesmo vale pessoalmente. Se você se aproxima e ela parece confortável, continua conversando e também procura sua companhia, você pode continuar conhecendo-a com calma. Mas se ela responde de forma curta, evita prolongar a conversa, recusa convites repetidamente ou demonstra desconforto, não tente interpretar isso como um teste. Aceite. Alguns homens cometem o erro de pensar que precisam insistir porque acreditam que uma mulher está apenas fazendo charme. Isso pode ultrapassar limites muito rapidamente. Você não precisa convencer ninguém. Uma aproximação saudável deixa espaço para outra pessoa escolher. E existe algo muito mais atraente do que tentar forçar uma situação. Asterisco ter segurança para aceitar um não ponto asterisco.
Se ela demonstrar interesse, você terá espaço para avançar naturalmente. Se ela não demonstrar, você pode seguir sua vida sem transformar aquilo em uma humilhação. No fim, a pergunta mais útil não é: como faço para descobrir se ela está escondendo que gosta de mim? É: quando eu demonstro interesse, ela também demonstra vontade de continuar essa aproximação? Essa resposta costuma ser muito mais clara. Nono, ela procura criar momentos a sós com você? Esse pode ser um sinal interessante, principalmente quando aparece junto com outros comportamentos de reciprocidade. Existe uma diferença entre conversar com você porque vocês estão no mesmo ambiente e realmente procurar oportunidades para passar algum tempo juntos. Talvez ela sugira tomar um café depois do trabalho. Talvez mencione um lugar que gostaria de conhecer e pergunte se você já foi. Talvez, durante uma conversa em grupo, continue falando com você mesmo depois que outras pessoas foram embora. Essas situações podem indicar que ela gosta da sua companhia de uma maneira mais específica. Mas cuidado para não transformar qualquer convite em declaração romântica. Uma amiga também pode querer passar tempo com você. Uma colega pode convidá-lo para fazer alguma coisa simplesmente porque vocês se dão bem. O contexto continua sendo fundamental. Por isso, observe se existe asterisco reciprocidade e consistência asterisco. Ela também procura esses momentos? Demonstra entusiasmo? Mantém contato depois? Quando você sugere alguma coisa, ela participa da organização ou deixa tudo nas suas mãos? Quanto mais comportamentos apontarem na mesma direção, mais razoável é considerar que existe algum interesse. E aqui, vale uma crítica aos homens que ficam esperando um sinal definitivo. Talvez você nunca receba uma placa dizendo: "Sim, eu estou paquerando você". Relacionamentos não funcionam assim. Em algum momento, você precisa sair da análise e conversar. Faça um convite simples, sem pressão. "Gostei de conversar com você. Vamos sair qualquer dia?" Pronto. Se ela demonstrar interesse, vocês podem continuar. Se ela recusar ou não mostrar disposição para marcar nada, respeite. Não transforme uma resposta negativa em um problema que precisa ser resolvido, porque maturidade também significa entender que asterisco ser simpática não cria uma obrigação de corresponder romanticamente. E quando existe interesse verdadeiro, você não precisa carregar sozinho toda a aproximação. A outra pessoa também encontra maneiras de participar. 10º, pare de tentar adivinhar. Observe a reciprocidade. Depois de tudo isso, talvez a conclusão mais importante seja justamente a mais simples. Você não precisa descobrir o significado secreto de cada sorriso, olhar, mensagem ou brincadeira, porque simpatia pode confundir. Personalidade pode confundir. Até flerte pode ser interpretado de maneiras diferentes, dependendo do contexto. O que costuma ser mais útil é observar asterisco, reciprocidade, asterisco. Você demonstra interesse e ela também demonstra? Você procura conversar e ela também procura você? Você sugere um encontro e ela demonstra vontade de encontrar um momento? Ela faz perguntas sobre sua vida, lembra de coisas que você contou e participa ativamente da aproximação? Quando vários desses comportamentos aparecem de maneira consistente, existe mais motivo para acreditar que há interesse. Mas mesmo assim, não trate isso como certeza absoluta. A melhor maneira de descobrir é permitir que a interação avance naturalmente. E homens, principalmente vocês que costumam ficar presos nessa análise, não transforme uma mulher em um quebra-cabeça que você precisa solucionar. Ela é uma pessoa. Converse com ela, demonstre seu interesse sem exagerar. Faça um convite quando sentir que existe abertura e aceite a resposta. Se ela quiser continuar, ótimo. Vocês podem descobrir juntos onde essa conexão pode chegar. Se ela não quiser, não significa que você perdeu uma disputa ou que precisa mudar completamente quem você é para conseguir a atenção dela. Às vezes, simplesmente não existe compatibilidade e isso faz parte. No final, o objetivo não deveria ser descobrir se você consegue convencer alguém a gostar de você. O objetivo é encontrar alguém que asterisco também queira estar ali.
Porque quando o interesse é recíproco, você não precisa passar o tempo inteiro perguntando se ela está sendo simpática ou se está realmente interessada. As atitudes começam a deixar isso muito mais claro. Talvez a maior confusão que muitos homens fazem seja esta: eles não estão enxergando sinais de interesse. Estão enxergando esperança. Você gostou dela? Então qualquer sorriso parece paquera. Ela respondeu sua mensagem. Então você imagina que existe interesse. Ela foi carinhosa. Então você começa a criar uma história inteira na sua cabeça. Mas simpatia não é promessa. E interesse também não precisa ser uma charada impossível. Observe a reciprocidade. Veja se ela também procura você. Conversa, demonstra curiosidade e cria oportunidades para continuar a aproximação. E, quando perceber abertura, tenha coragem de ser direto de maneira respeitosa. Agora, quero saber de você. Você já confundiu simpatia com paquera? Ou alguém já interpretou sua educação como interesse romântico? Comente sua experiência. Eu quero conhecer essas histórias e conversar com vocês nos comentários. E se este vídeo fez você repensar alguma situação, deixe o like. Compartilhe com aquele amigo que vive interpretando qualquer sorriso como paquera. E, principalmente, inscreva-se no canal, porque talvez o maior sinal de interesse não seja o que você consegue interpretar. É aquilo que a outra pessoa também escolhe demonstrar.